Essa época do ano não tem jeito. Os boletos dos impostos começam a chegar e muita gente tem que separar o dinheiro extra para não ter problemas com o pagamento dos tributos. Mas o que será que acontece com quem não paga em dia? Para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado Jacques Veloso de Mello. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, IPTU é um tributo municipal, o pagamento é obrigatório, né? Para onde vai esse dinheiro? Existe um erro comum as pessoas acharem que há uma vinculação do imposto com algum tipo de serviço do Estado. É muito comum nessa época do ano a gente vê algumas entrevistas, pessoas, minha rua está toda esburacada, então não vou pagar o IPTU. Infelizmente não há essa vinculação. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Urbana, ele é pago e o município virá fazer com aquele dinheiro que tiver dentro do seu cronograma, ainda que aquilo não se reverta num benefício direto a quem pagou. Não há essa vinculação entre pagamento e serviço do Estado. É muito comum a gente ter publicidade nisso. A administração municipal pode usar esse dinheiro para qualquer serviço público que seja realizado. Pagar servidor, investir em alguma obra específica, isso vai depender do orçamento que foi aprovado dentro daquele município. Uma pessoa que não paga o IPTU por muito tempo, o que pode acontecer com ela? Ela pode chegar a perder o imóvel? Sim, sim. Quando nós temos dívidas sobre o imóvel, a dívida do imposto do imóvel, nós não temos a garantia que é dada por lei da impenhorabilidade do nosso lar. No caso do IPTU, isso pode sim gerar o leilão do imóvel para pagamento daquelas dívidas. Isso acontece depois de quanto tempo? Porque durante um bom tempo a administração pública fica tentando renegociar com a pessoa, ela cai na dívida, né? Na realidade, isso vai variar de município a município. Alguns municípios possuem um sistema mais rápido de cobrança e isso pode chegar dentro do próprio ano a ser executado. E vai depender também do valor do IPTU, porque, via de regra, o município não executa dívidas muito pequenas. Mas imóveis maiores, que têm um IPTU mais alto, isso pode ser executado ainda dentro do próprio ano e chegar à penhora e, efetivamente, o leilão do imóvel. E o IPTU e o IPVA, que começa a chegar agora também, as pessoas têm que pagar, quem tem um veículo. Como funciona a arrecadação desse tributo e para onde ele vai, esse dinheiro arrecadado? Assim como o IPTU, nós não temos uma destinação específica. A gente vê muito na publicidade, o Estado, o município colocando, pague seu IPVA e colabore com a conservação das rodovias. Isso é uma propaganda institucional para estimular as pessoas que façam o seu pagamento. Mas na prática, na realidade, legalmente, esse dinheiro não tem vinculação. O que eu sempre sugiro a quem está recebendo seus boletos hoje é que confira o boleto. Quando você recebe aquele boleto, aquilo ali é um lançamento tributário, ou seja, no boleto tem que ter todas as informações que geraram a cobrança. O valor de avaliação do seu veículo, o valor de avaliação da sua casa, qual foi a alíquota que foi aplicada. E isso, se estiver errado, você tem um prazo de 30 dias para reclamar. Como é que a pessoa sabe? Porque são números que muitas vezes a gente não tem conhecimento no dia a dia, Chega um valor lá, você confia e paga. Como é que a pessoa confere? Geralmente, a única coisa que o contribuinte comum tem de acesso rápido é o valor que foi avaliado, Então, ele vê lá o carro dele, tem uma avaliação, ele tem uma ideia se está dentro ou não do razoável, A mesma coisa com relação ao imóvel. Então, essa primeira checagem, o próprio contribuinte pode fazer. Agora, se ele quiser fazer uma checagem maior, os dados são disponíveis na própria página dos municípios e dos estados de quais são as alíquotas aplicáveis, Por exemplo, no caso do Distrito Federal, o IPVA de um automóvel é de 3%, o IPTU é 0,3%, e você precisa ver se houve um enquadramento correto. Porque às vezes acontece muito, por exemplo, kitnets, que são imóveis em tese comercial, que estão sendo utilizados para residência. A alíquota do comercial é muito mais alta do que o residencial. A alíquota do comercial é de 1% e a do residencial 0,3%. Então, essa pessoa pode buscar, junto à administração, baixar a sua alíquota. Isso é um cuidado que tem que ser feito todo ano. Ambos esses tributos podem ser parcelados? No caso você tem o parcelamento que os municípios e os estados fazem ordinariamente, geralmente você paga ali em 3, 4 parcelas. O atrasado entra na regra de parcelamento geral daquele ente. Via de regra, os entes admitem um parcelamento longo, até 60 meses desse atrasado, com parcelas mínimas, Geralmente, essas parcelas mínimas são em torno de R$50. Mas isso quando a situação já está em atraso. Tá ótimo, a gente vai fazer um intervalo agora, só peço um minutinho para o senhor, a gente já volta a discutir esse assunto no próximo bloco. Estou à disposição.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Jacques Veloso de Mello, que hoje conversa conosco a respeito do pagamento de tributos muito comum nesta época do ano. Doutor, quem cai na dívida ativa, né, não pagou os tributos e não renegociou também, o que acontece? Quais as restrições a essa pessoa? A primeira restrição imediata que ela vai ter é de não ter acesso a nenhum tipo de contrato público, né? Inclusive com instituições financeiras controladas pelo poder público. Então ela não vai conseguir empréstimo, ela não vai conseguir ter cheque especial, ela não vai conseguir participar de uma licitação, né? Então ela passa a estar alijada dessa área. E hoje é comum que estados e municípios passem a protestar essas dívidas. E isso gera restrições em cadastros de restrição de crédito, né, de Serasa, SPC. Então, os estados estão aumentando o aparato de cobrança coercitiva dos seus contribuintes. Quer dizer, a pessoa não fica só com essas restrições aí de não poder negociar com o poder público, mas ela pode sim ser incluída nas listas de restrição ao crédito. Passa a ter restrição geral, né? Se a pessoa não pagou um ano, mas pagou os subsequentes, né? Ela ainda continua com essa restrição? Ela ainda está devendo? Ela continua. O fato dela pagar o subsequente não presume nenhum tipo de irregularidade. Ela vai continuar, enquanto não arcar com essa dívida anterior, regularizá-la, ela vai continuar com todas as restrições. Um outro imposto muito comum na vida de todas as pessoas é o imposto de renda, né? Isso. No que difere esse imposto? Ele começa a ser pago daqui para um pouco mais para frente, né? Nós vamos ter agora, começa o prazo de declaração agora dia 1º de março e vai até o último dia útil de abril. O imposto de renda, ele demanda um cuidado maior, porque quando a gente fala de IPTU e IPVA, a gente recebe o boleto, paga o boleto, está resolvida a nossa obrigação. No imposto de renda, nós temos que prestar informações ao fisco. E é muito comum que hajam erros nessa prestação de informações. É muito comum que a pessoa preste informações de despesas equivocadas, não dedutíveis. Então, é necessário que você tenha um cuidado maior nesse tipo de obrigação. Todo mundo que possuiu uma renda em 2015 superior a R$28 mil é obrigado a fazer a declaração. Né? Todo mundo que teve uma renda, ainda que isenta, por exemplo, recebeu um prêmio de loteria superior a 40 mil, ele é isento, é retido na fonte, mas ele também terá que prestar informações. Quem teve patrimônio superior a 300 mil terá que prestar informações. Então, existe uma obrigação bem ampla de todas as pessoas. A renda possui várias deduções e é muito importante que a pessoa tenha cuidado no preenchimento e, mais ainda, em guardar os comprovantes dessas despesas durante 5 anos, que é o prazo que a Receita pode chamar a prestar esclarecimentos. Uma coisa muito comum que acontece no imposto de renda, quando há casais separados e há filhos, se há pagamento de médico, de pensão, quem que declara isso? Tem que combinar o casal? Quem vai declarar, por exemplo, as despesas de educação do filho? Os dois podem declarar? Vai depender somente um pode declarar e quem poderá declarar dependerá do acordo da separação. Né? Se, por exemplo, o pai paga a pensão e a mãe arca com as despesas, o pai não pode declarar absolutamente nada a não ser a pensão. Todas as demais despesas serão declaradas pela mãe. Né? Então, isso tem que ficar claro na separação, no acordo que foi feito entre o casal e tem que ser observado para fim de declaração de imposto de renda. Uma coisa muito comum também que a gente ouve muito falar durante esse período de declaração de imposto de renda é insonegação. Proibido, Sim. É crime, doutor? Sonegação é crime, a pena básica é de 2 a 5 anos de prisão e a Receita cada vez mais tem controlado esse tipo de coisa. Agora mesmo ela criou uma obrigação que todos os profissionais liberais, advogados, médicos, enfim, todos nós, ao recebermos algum valor de uma pessoa física, nós temos que declarar com o CPF dela que fizemos aquele recebimento. Então, isso possibilita que a Receita faça um cruzamento de dados. Então, você declarou que teve uma renda de R$100 mil no ano, mas me pagou 80, então, como é que você conseguiu pagar as demais obrigações apenas com 20 mil? Então, os cruzamentos estão sendo cada vez mais eficazes, cada vez mais informações são dadas ao fisco e a tendência é que a gente chegue no futuro ao ponto do próprio fisco fazer a declaração para a gente só concordar ou não. Tem que tomar muito cuidado porque qualquer erro aí pode cair na malha fina, pode ter um prejuízo. E as multas são muito altas, né? A multa de autuação da Receita começa em 75%, podendo chegar a 225%. Então, fazer algo fora do que está na regra pode sair muito caro. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o Dr. Jacques Veloso de Mello, que é advogado, conversou com a gente a respeito do pagamento de tributos, muito comum nessa época do ano. Obrigada pela participação, Obrigado até uma pelo próxima. convite, tá?